Muito boa tarde para todo mundo. Mais um live aqui na GVA, no GVA Learning. Estamos com os dois canais agora, GVA Learning e GVA, só para dar conta de tanto vídeo bom, webinar bom. Léo, você aqui comigo hoje, Léo Barbosa, da Orion Operadora. Que bom ter você aqui com a gente novamente. Tudo bom, gente? Boa tarde a todos. Prazer, Gi, estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, o convite para você é aberto assim, total. Nem precisa do convite, na verdade, Léo. Eu falei para a Aline depois, eu tô gostando disso de fazer live, compartilhar informações aí, tá bem bacana. Ah, que beleza. Deixa eu só ver se todo mundo está escutando a gente. Eu tô vendo que a Márcia Volski já está aqui, desejando sucesso, Léo. Falando boa tarde. Obrigado, Márcia. Nossa parceira aí. Delícia. Eu acredito que som e imagem ok, Léo, então a gente pode começar. Sabia que eu até senti falta esse feriado que a gente não fez live na segunda e na terça? Começa que fica meio que viciante esse negócio de estar assistindo e fazendo, assistindo e fazendo. E é bem gostoso estar retomando, pelo menos os meus. Eu sei que as meninas do time já fizeram vários de manhã, mas retomando os meus com você, querido. É muito bom. Que bom, que bom. Aqui tem a Fê Cabral falando oi também, tem o Richard Abad, vamos chegando todo mundo. Grande Richard. E hoje a gente vai fazer como se fala, fazer um bate-papo diferente, né, Léo? Não vamos falar de destinos, não vamos falar de representação. Você estava aqui há pouco tempo atrás com a Aline falando das lindas Ilhas Seychelles. Muito obrigada sempre pelo carinho teu com os nossos destinos. Mas hoje, eu queria até falar, por que a gente vai falar isso, né, Léo? O Léo, dono da Orion Operadora, como sabe, é um cara que eu adoro conversar sobre liderança, sobre empreendedorismo. Eu acho que a gente sempre consegue trocar bastante figurinha, né, Léo? De uma maneira positiva, de uma maneira... eu acho agregadora para os dois lados. A gente ainda tem empresas, mesmo que sendo na mesma indústria, são empresas completamente diferentes, né, no seu dia a dia. E eu Exatamente. acho que é sempre muito bom trocar figurinha com você e ver o teu tipo de posicionamento, liderança, empreendedorismo muito parecido com o meu. E até você foi fazer um curso, né, Léo, em Ohio? Isso mesmo. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso era Executive Management. E aí, enfim, teve vários assuntos abordados, né, na área de business e de gestão. E uma das aulas que eu tive com um professor, era um PhD, chamava Steve Ash, foi sobre qual é o nosso processo de decisão, como a gente pode tomar melhores decisões. Né? Isso até funciona também para a nossa vida pessoal, lá tinha um foco mais nos negócios. E eu e a Gi, né, que nem a Gi estava comentando, a gente realmente troca muita figurinha, não só sobre os destinos maravilhosos que a GVA representa, mas sobre, enfim, sobre o mercado, né, sobre como a gente lidera, sobre as nossas empresas, sobre dificuldades. E, de novo, Gi, prazer em compartilhar um pouquinho do que eu aprendi lá. Ai, que delícia. E quando quando você falou dessa aula de tomada de decisões, na verdade, o que me fascina, e eu vou te falar, Léo, bem verdade, não vi sua apresentação, não vi os vídeos que você mandou de referência, porque eu acho que vai ser, eu acho que como todo mundo que vai estar assistindo e vai ter a chance de assistir depois, eu quero estar junto com você nesse raciocínio, nessa mensagem, nessas ideias, porque daí vem também as dúvidas e as colocações de uma maneira mais natural. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, né? Isso eu sempre falo com as crianças também. Um dos maiores poderes que a gente tem na vida é o poder da decisão, né? E porque a vida, o que é? Nossa vida, nosso dia a dia, tudo que a gente faz nada mais é do que resultado das nossas escolhas, das decisões que a gente toma. Então, quando você colocou esse tema, né, para a gente abordar e todas as informações que você queria dividir com a gente, eu achei fantástico, até porque eu tenho esse lado empreendedor e esse lado mãe, porque é tudo que eu tento passar para as crianças. Quão importantes são as decisões que a gente toma e como tomá-las de uma maneira
melhor, mais positiva, mais agregadora, né? Então, acho Com que vai certeza, ser com certeza. muito bacana. Eu só vou pedir para o pessoal que está aqui no chat, que está entrando, não sei quantas pessoas tem ainda, mas eu vou pedir, quando vocês perguntarem, não se preocupem, eu estou acompanhando o chat aqui, eu só não vou cortar o raciocínio para a gente poder pegar a ideia e toda vez que der um intervalo, Léo, eu te paro e te pergunto, tá? Se alguém estiver fazendo algum comentário e alguma pergunta, eu te coloco, só para a gente não perder a linha de raciocínio, pode ser? Combinado, Então, eu vou combinado. mudar a tela aqui, porque eu estou metida, eu faço vários layouts de tela, e eu vou mudar a tela aqui para a gente fazer a apresentação. E bora lá começar, Léo. Então tá. Gi, antes de começar, só me permite hoje parabenizar os agentes de viagens aí que estão nos assistindo, porque hoje é o dia do agente de viagem, não sei se tu sabes, Ah, que mas hoje é o dia do beleza! agente de viagens, então parabéns aí, né? Para quem não sabe, meu negócio depende 100% dos agentes e, enfim, desejo muito sucesso, empatia, calma, sabedoria e boas tomadas de decisões aí nesse momento que a gente vive. Fantástico, parabéns, muito bem lembrado e bem falado. Então tá. Bom, minha tela já está compartilhada, né? Já está compartilhada, bora lá. Perfeito, vamos lá. Primeiro, gente, só para deixar claro, tá? Eu não sou psicólogo e não sou coach, então eu expliquei, né, para a gente, o meu papel aqui é trazer um pouquinho do que eu aprendi de algumas lições que eu tive durante, enfim, minha vida e durante esse curso que eu fiz. Até por sinal, é muito legal quando a gente para no meio dessa correria do dia a dia para rever algumas coisas que a gente faz, porque a gente acaba relembrando tudo aquilo, né, Gi? Sabe que a gente acaba ficando muito preso, às vezes, num operacional e não para refletir. Então, esse tempo um pouquinho mais calmo, né, apesar de que para nós ainda está bem movimentado, digamos, com os reembolsos, alterações, etc., eu também estou conseguindo rever muita coisa do que a gente já leu, já escutou, já aprendeu. Isso é muito bacana, né? A gente parar um pouquinho para refletir sobre, enfim, tudo que a gente sabe. Importantíssimo. Vamos lá, então. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente toma decisão, né? Como é que funciona esse processo de escolha das nossas decisões. Vou mostrar alguns vieses que a gente tem, que são alguns truques da nossa mente para driblar a nossa melhor escolha. E no fim eu vou dar algumas impressões, fazer um resumo do que eu acho que a gente tem que levar de mensagem. Nesse meio tempo eu vou fazer uns testes aí com a Gi, tá? Tá, beleza. Ó, eu a cobaia. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que entender que a gente não funciona da mesma maneira que um computador, né? Pessoas não são máquinas. A maneira que a gente decide alguma coisa, ela é bem diferente do que uma máquina vai decidir, né? Porque ela vai trabalhar com algoritmos, é uma coisa mais, enfim, racional e não envolve tantas emoções, porque o ser humano é emotivo, né? Muitas das nossas escolhas acabam sendo afetadas pelos nossos comportamentos, pelas nossas impressões, enfim, por uma série de fatores, né? A gente usa ali, até botei no slide para quem quiser acompanhar, heurísticas, que são processos cognitivos para tomar essas decisões. E aí tem um livro que é muito legal, chama Thinking Fast, Thinking Slow, que ele divide esse sistema de tomada de decisão basicamente em dois grandes sistemas. Um sistema que é intuitivo e um sistema que é reflexivo. O sistema 1, que é o sistema instintivo, né, ele é um sistema rápido, ele é baseado nas nossas impressões que a gente tem, nas nossas emoções, e ele funciona para a gente tomar decisões mais corriqueiras. Por exemplo, escovar os dentes, andar de carro, são coisas que a gente não precisa pensar, a gente faz meio que no automático. Já o sistema 2, ele é um sistema devagar, deliberativo, reflexivo, e são aquelas ações que a gente tem que pensar para executar. Então, por exemplo, para montar essa apresentação, eu não sou um mestre em montar apresentações, eu tive, né, que parar, pensar, traduzir do inglês para o português, e, enfim, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente usa muito mais o sistema 2 do que o sistema 1. Só que o nosso cérebro, ele, na verdade, ele é muito inteligente e ele quer poupar energia. Então, quando a gente toma um processo ou tem que tomar uma decisão sobre um processo, a gente tende a tomar a decisão pelo caminho mais fácil, pelo que a gente já está acostumado.
E essa transição, às vezes, numa tomada de decisão que é importante, de ir do sistema 1 para o sistema 2, requer esforço, né? E justamente é isso que pode causar esses vieses que nós vamos falar daqui a pouco, né? Quando a gente tem que tomar uma decisão, dependendo do que for, a gente não pode usar o sistema 1, que seria o sistema que é mais rápido, que a gente já está acostumado. Às vezes a gente tem que parar, refletir, e para isso tem uma série de exercícios e estratégias que a gente pode obter. O intuito também de mostrar isso um pouquinho para vocês é que, assim, cada ponto que eu vou falar poderia ser 1 hora de live, porque tem várias coisas, né, para explorar, mas, enfim, a economia comportamental, a psicologia comportamental é muito interessante e, para quem gosta, pode, enfim, se dedicar a vários livros. Bom, enfim, tem livros, vídeos, muita coisa que fala sobre esse processo de como o ser humano decide, né? Alguma colocação ou posso seguir? Eu tenho só uma, mas eu não sei se você vai abordar depois, mas que eu acho que é importantíssimo nesse pensamento e entendimento dos sistemas que a gente tem, né? O intuitivo e o reflexivo. Eu acho assim, você começou tudo de uma maneira muito bacana. Eu só acho que a gente poderia enfatizar, por exemplo, não somos máquinas. E concordamos. Eu acho que aí já se fala muito. Mas o que eu acho super válido e que eu normalmente aqui no dia a dia eu peço muito para as pessoas entenderem, abrirem um pouco a cabeça, é que além de sermos humanos, né, nós vivemos em momentos diferentes, em ambientes diferentes, com pressões diferentes. Então, assim, mesmo não sendo máquina, sendo humanos, esses humanos são diferenciados e muitas das nossas decisões e escolhas são com base no momento que a gente vive, no ambiente que a gente está, nas pressões que a gente tem. Então, assim, eu acho que é importante, isso está sendo lembrado e aceito por todo mundo, né, Léo? Porque eu acho que as pessoas tendem um pouco a pôr num padrãozinho, mas eles esquecem que, de repente, uma situação, uma tomada de decisão ou como eu responderia a um problema é completamente compatível com aquele momento que eu estou passando, com aquele cenário que eu estou vivendo e tudo mais. E tudo bem. Totalmente. Eu vou ter duas respostas diferentes, duas reações diferentes, mesmo vindo de mim, dependendo do momento, do que eu estou analisando naquele momento, né? 100% concordo. Depois a gente vai falar até um pouquinho sobre isso também, ele que comentou. Então tá bom. Desculpa. Tá, vamos lá, então. Esses vieses cognitivos que a gente tem, eles são padrões de desvio de um julgamento racional. Ou seja, o que a gente faz de diferente, né, no nosso processo de tomada de decisão, que pode levar a uma decisão não bem tomada, uma interpretação ilógica, enfim, ou uma escolha errada de alguma coisa. Então, isso, se até a gente põe, por exemplo, no Google ou no Wikipedia, vieses cognitivos, tem uma lista desses vieses, né? E é bem legal pesquisar depois. Eu vou falar sobre alguns deles. O primeiro deles, que é um dos mais fortes que a gente tem, é o de confirmação. O que significa ele? Que as pessoas tendem a encontrar e buscar informações que confirmam aquilo que a gente pensa. Vou dar um exemplo. Quando, Vitor, vai procurar lá tu quer trocar de celular e tu te apaixonou por um iPhone 11. Aí tu sabe que ele faz um monte de coisa boa. Aí tu vai olhar o review dele no site que tu vai comprar, aí tu vai, via de regra, procurar pelos reviews que confirmem aquilo que tu acha. O celular tem uma câmera ótima, a bateria, enfim, é muito boa, ele é muito rápido, o sistema operacional dele é bom. E isso é só um exemplo que a gente pode aplicar assim, para várias decisões que a gente toma, né? O ser humano ele tende a procurar informações que corroborem aquilo que ele acredita, né? Ao invés de procurar, muito menos gente procura, vou comprar o iPhone no meu exemplo, é bem menos o número de pessoas que vai procurar quais são os defeitos desse iPhone do que quais as vantagens dele. Esse seria um viés bem forte. E também o que a gente procura acaba influenciando o que a gente pensa. Até o professor lá citou um exemplo, né? E mostrou, procurem que o homem ter ido até a Lua é uma farsa. Vai assistir uma série de matérias
que tu começava a ler e tu realmente passava a pensar nisso. Meu Deus, será que o homem não foi para a Lua, né? E hoje em dia, a gente tem acesso a todo tipo de informação na internet que podem confirmar ou não uma coisa ela estando certa ou estando errada, né? E quanto mais a gente pesquisa sobre aquilo, mais a gente tende a acreditar naquilo. Então, isso é uma armadilha muito grande hoje em dia, porque a informação na internet está para todo mundo e a gente encontra aquilo que a gente quer, né? E nem sempre tudo vai estar certo. Isso que eu ia te falar, porque eu quando você fala dessa parte, desse viés da confirmação, eu acho extremamente perigoso. Extremamente perigoso, porque o ser humano, ele já tem a tendência de buscar aceitação. É nosso, né, uma causa natural nossa de querer que as pessoas aceitem, porque tem uma certa insegurança, enfim. E se você busca essa confirmação e esses fatos que vão de acordo, você nunca vê aonde você está perdendo aquele detalhe. E daí Exatamente. eu acho perigosíssimo, porque eu prefiro muito mais uma conversa, que nem eu sempre falo aqui com as meninas no escritório, quando elas vêm com planejamento. Eu vou falar assim, eu não estou contra vocês. Eu vou ser o advogado do diabo para vocês verem o que vocês ainda não pensaram. Porque isso é importante. O que você já pensou, tá ótimo. A gente já sabe, vocês já definiram isso. Agora, e o que você ainda não pensou? O que você não incluiu nesse planejamento? Isso me preocupa. Exato. Né? Exato. Perfeito, muito bem colocado. Eu vou fazer, eu não sei se depois as meninas podem compartilhar, eu mandei uns links, e tem um link que é um vídeo de 4 minutos, eu não vou passar o vídeo agora aqui, mas é um vídeo que já tem mais de 12 milhões de visualizações no YouTube. Ele está em inglês ali, mas ele é tranquilo de entender. E aí eu quero te propor para a gente fazer esse teste, que eu sei que tu não fez ainda, que tu não viu o vídeo, nós vamos fazer aqui online agora para ver se funciona, porque eu testei com alguns amigos, tá? Qualquer coisa a Dani edita depois. Vamos lá. Mas infelizmente, eu acho que a pessoal... tem um link sim, Léo. A Ana vai dividir aqui com a gente, mas bora lá. Show. Infelizmente, eu não consigo ver os comentários de vocês na apresentação, porque a gente vocês poderiam tentar adivinhar junto com a Gisele, mas, Gil, eu vou fazer só contigo, tá? Tá, mas ó, se o pessoal quiser adivinhar, pode ir depois que eu falar o meu, eu falo quem falou aqui também. Eu falo o que as pessoas falaram. Então, quem quiser participar, participa, tá? Beleza. Olha só, eu vou pensar na minha cabeça uma sequência de 3 números, ok? Para essa sequência de 3 números, eu estabeleci uma regra. E eu quero que tu descubra essa regra. Aí, para tu descobrir ela, tu tem que propor várias sequências, enfim, quantas sequências até tu descobrir, de 3 números, eu vou dizer se ela se encaixa na minha regra ou não se encaixa, sem falar, obviamente, qual é a minha regra. Nossa, entendeu? Então eu vou ter que descobrir o objetivo, a sequência e a regra. Isso. O teu objetivo é descobrir qual é a regra para a sequência de números que eu criei na minha cabeça. E como é que tu vai descobrir ela propondo uma sequência de números que eu vou dizer se encaixa ou não nessa regra. Tá bom. Eu vou fazer o teste contigo que vai ser mais fácil, tá? Tá bom. Ó, vou escrever até aqui, ó, já que eu não tenho como improvisar. Não vai me Será que vai ficar certo? Pode escrever. Não, vai virar. Bom, vamos lá. A minha sequência é 2, 4 e 8, ok? É uma regra de 3 números, eu tenho na minha cabeça por que eu decidi essa sequência, e eu quero que tu proponha outras sequências, e eu vou dizer se encaixa ou não na minha regra, até tu tentar descobrir minha regra. Ok? 2, 4 e 8 é a minha sequência. Tá. Tu pode propor agora três números qualquer, que eu vou ver se encaixa ou não na minha regra. Tá. 3, 6 e 12. Pode. 3, 6 e 12 se encaixa na minha regra. Aí, pode. Tá. 5, 10 e 20. Também se encaixa na minha regra. Então, não é, tem mais? Bom, vamos lá. Não, tu tem que tentar descobrir minha regra, tá? Tua regra é... Você dobra as opções. Não, essa não é minha regra. Ou você faz como se fala, múltiplos de 2? Não, daí do 3 no Também não é minha regra. Você faz não é quadrado.
Você faz. Peraí. O Ó, 25, eu 50 e 200 também seria. seria, se encaixaria na minha regra. Se encaixa na regra. Tá Ó, o bom. mais fácil para tu descobrir é chutar 3 números. Aí eu vou dizendo se encaixa ou não. Ué, mas eu chutei, todos encaixam. Pois é. Então Mas vai chuta mais um, alguns. 2 e 3. Um, 2 e 3. Se encaixa na minha regra. Um, 2 e 3 se encaixa na tua regra? 7, 8, Se 9. encaixa. Se encaixa. 12, 76 e 120. Se encaixa. Sua regra é mostrar números. 3 números. Não, não, não. Eu vou. A maioria das pessoas acho que demora uns 4 minutos até chutar, tá? Mas, na verdade, a minha regra é uma regra super simples. É só números em ordem crescente. O próximo número tem que ser maior que o anterior. Essa era a minha única regra. E o que acontece? A maioria das pessoas, assim, no teste é muito legal. Assistam o vídeo, se o pessoal compartilhar, que acho que é 90% ou fala 2, 4 e 8, era a minha regra, e fala 16, 32, 64, ou 3, 6 e 12. É o que eu fiz esse teste com alguns amigos e a maioria fala isso. Mas o que mostra isso? Deixa eu ver se já trocou o slide. A gente tentou confirmar a regra que eu tinha. E um amigo meu, no caso, ele botou 10, 9 e 8. E 10, 9 e 8 são números decrescentes. Então ele logo se ligou que a minha regra, né? Aliás, minha regra não era números crescentes. Ficou muito fácil. Isso, a mensagem que isso passa é que é muito mais fácil a gente buscar justamente uma confirmação do que a desconfirmação para aquilo que a gente acredita. É muito mais fácil a gente desconfirmar a regra que eu tinha na minha cabeça para descobrir qual é, do que tentar adivinhar ela. Mas enfim, é só uma curiosidade, um teste que eu achei legal Não, mas compartilhar aí. é verdade. É o exercício que a gente faz sempre tendo a lógica e sempre vendo alguma coisa para. É muito bom. Exato. E o que eu falo já condiciona, né? 2, 4 e 8 a gente já pensa, né, nisso aí, ou de, sei lá, dobrar o anterior, alguma coisa assim. Então, eu achei bem interessante quando a gente fez isso lá. Outros 2 vieses na tomada de decisão que a gente tem, um é o erro de atribuição e outra é a paralisia de análise, numa tradução mais para o português. Erro de atribuição é que a gente tende a culpar fatores externos para erros nossos e... Como é que eu vou explicar? E atribuir aos outros... Vamos lá. A gente tem a tendência a atribuir aos outros... Desculpa, eu me perdi porque eu estava lendo aqui. Culpado, Léo, sempre tem um culpado. Exato. Aí o exemplo clássico é assim, ó, eu até escrevi para o pessoal. Quando alguém se atrasa para o trabalho, muitas vezes a gente pensa, a pessoa está preguiçosa, não está motivada, enfim, pensa uma série de coisas. Quando é nós, né, que atrasamos a chegar no trabalho, a gente sempre vai ter a desculpa. O meu, sei lá, tinha muito trânsito, o pneu do carro furou, eu tive que ajudar meus filhos a fazer alguma coisa, entendeu? Isso é uma coisa também do ser humano, né? A gente tende a culpar problemas externos quando a gente, né, não consegue fazer alguma coisa e julga os outros de maneira errada também. E a paralisia de análise, ela se refere quando, uma frase interessante, gente, quando o custo de oportunidade do tempo de tomada de decisão ultrapassa os benefícios da decisão a ser tomada. Ele, na verdade, é como se fosse tipo um overthinking. Como é que eu traduzo isso? Um pensamento em excesso. Quando a gente pensa tanto naquela decisão que a gente tem que tomar, que a gente acaba simplesmente não tomando, ou passou o tempo. Isso também é usado em esportes, por exemplo, quando um jogador de futebol vai chutar uma bola, vai cobrar, sabe? Ele está no meio de campo, ele não sabe se chuta, não sabe se passa, ele começa a pensar e vem alguém e rouba a bola. Entendeu? Então a gente perde, às vezes, oportunidades por pensar demais nelas. Exatamente. Por não tomar a decisão. Vai atrás do perfeito e esquece que o perfeito ele vai ser conquistado uma vez que algo foi implementado. Não adianta já querer sair com tudo feito. Léo, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu vejo esse negócio da culpa, nossa,
mas sempre tem um culpado, sempre tem alguém para colocar, sempre tem uma desculpa, sempre, sempre. E isso me dá uma preguiça, né? Eu tenho meio preguiça disso. E só que uma das coisas que eu vejo, eu acho que tem até um fator cultural, hum, e eu tento o máximo que eu posso, eu acho que eu tenho sucesso muito em não colocar culpa nos outros e, pelo contrário, deu alguma coisa, eu assumo para eu poder também ter o poder Uhum. de refazer e corrigir, né? Se a gente não assume. Mas tem muito aqui, o que eu sinto no Brasil, tem muito também um aspecto cultural, até um pouco ligado à religião, no sentido, né? A Uhum. pessoa que a religião acaba fazendo que a gente tem um pecado, tem uma culpa, tem que pagar, então sempre a gente é condicionado a isso. E acaba meio que Exato. criando uma preguiça aí, né? Uma comodidade, na verdade. Porque uma vez Uhum. você achou um culpado, tá tudo resolvido e tá tudo sem, né? Sem, já foi, como se É. fala? Sei lá, confessado. É. E, e eu acho que tem muito a ver mesmo nesse aspecto cultural. Eu vejo que no Brasil as pessoas se acomodam muito de achar uma desculpa, né? O E que outra não coisa, é. Gi, eu acho que o brasileiro, ele julga muito o erro. Não. Quando alguém erra, ele é muito julgado. Isso até, numa outra aula que a gente teve também, nesse curso que eu fiz lá, a gente estava falando sobre a diferença, a multi... como é que era? Como era o comportamento de organizações em diferentes países, por exemplo, né? Uhum. O brasileiro, ele realmente é isso que tu falou, ele julga muito o erro. E nos Estados Unidos, a gente é muito mais, o professor explicando, é muito mais julgado por desistir do negócio do que tu simplesmente errar, sabe? Eles digam, não, erra, se não der certo, vai lá, corrige e continua de novo. Eles não têm tanto isso. Se no Brasil alguém erra, a gente olha, ai meu Deus, errou, mas tipo, lá não é tanto, é muito, eles julgam, assim, com maus olhos, muito mais quem desiste do que quem erra e não Exato, continua tentando. exato. Isso mesmo. Gi, falando um pouquinho agora que tu comentou ali, eu até anotei, sobre o papel do diabo, né, o advogado do diabo. Hum. Um outro erro enfim, um viés é group thinking, ou pensamento em grupo, né? Quando uma equipe, por exemplo, de uma empresa, alguma coisa assim, tem que tomar uma decisão, né, em conjunto, né? Aí o que a gente tem que cuidar para a gente não, para o fato de a gente concordar com a decisão, não se tornar mais importante do que a gente poder analisar a situação, criticar ela, né, e, enfim, oferecer outras opções para aquela decisão que tende a ser tomada, né. E aí eu botei ali umas ideias de como a gente pode evitar isso dentro de uma empresa, enfim, de uma equipe ou de uma decisão que tenha sido tomada. Por exemplo, um deles é estabelecendo um papel de advogado do diabo que tu comentou, né? Ah, vou fazer uma reunião com a minha equipe, a gente tem uma ideia X. Eu vou pedir para alguém ser o advogado do diabo e falar todos os pontos, enfim, negativos que a gente tenha, né, a partir da tomada daquela decisão. Ou então uma outra ideia, o alto escalão de uma empresa, porque tem equipes bem grandes, sempre opina depois. Vamos lá, se o diretor da empresa fala primeiro alguma coisa, talvez tenha pessoas, enfim, funcionários mais abaixo, que vão falar e vão concordar com ele só para ser, enfim, estou concordando com o meu chefe, quando na verdade ele teria uma opinião diferente que não expressa essa opinião. E isso pode levar a uma decisão errada no futuro. Aí dividir a equipe em subgrupos, pedir opinião de terceiros, isso até botei no resumo final depois. Ainda mais nesse momento hoje de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu acho muito legal a gente buscar informações também fora do nosso mercado, né? Eu, por exemplo, eu falo muito, com muitos amigos que também têm negócios em outras áreas, né? Que tipo de ações eles estão tomando frente, enfim, frente a, sei lá, falta de vendas, enfim, a gestão da equipe dele. Isso é muito legal. Acho que, né, eu falei no início, a troca de informações ela é muito importante e a gente tem que buscar essas informações de fontes confiáveis, mas também assim com pessoas que não estejam só no nosso ramo, assim, enfim, se quiser comentar um pouco sobre isso. Eu acho essencial. A diversidade de informação faz com que a gente consiga ver com muito mais clareza as opções que a gente tem.
entendeu? Acho que se a gente foca sempre exatamente no mesmo, todo mundo que concorda, todo mundo que está passando pelas mesmas coisas, todo mundo que está vivenciando, a gente acaba ficando cego, não, assim, automaticamente. Eu acho que mais a gente diversifica essas entradas e essas informações, esses cenários, melhor a gente tem a possibilidade de achar oportunidades que vão de acordo com o que a gente está procurando. Isso aí, Exatamente. com certeza, você vai achar a melhor maçã que você vai comer numa cesta que tem duas ou numa cesta que tem 12. Chances Exatamente. são, a tua probabilidade de achar uma maçã deliciosa é na que tem 12, né? A maior probabilidade. Então, eu acredito muito nessa diversidade, até porque, mais uma vez, né? Nossos cenários, que nem a gente comentou desde o começo, nosso business, a gente está na mesma indústria, mas nossos cenários, nossas realidades, nossas receitas são completamente diferentes. Então, pouco te ajudaria eu tentar te colocar a minha situação em algo que você não vivencia dia a dia e vice-versa, mas vem de um lado meu, vem do outro, você consegue diagnosticar melhor, né? Com certeza, com certeza. Bom, tu resumiu, não sei se tu leu o que eu botei ali, mas tu resumiu tudo isso, né? Criar esses possíveis diferentes cenários, né? Que grupos similares tendem a pensar da mesma maneira também. E só para finalizar essa parte, também é importante fazer um follow-up, né? Que seria tipo um acompanhamento do que a gente está decidindo, né? Isso é muito importante. Até eu lembro de que a gente comentou uma vez também sobre feedback, né? Como é importante a gente, de novo, ele parte do compartilhamento de informações, mas como é importante a gente dizer as coisas, né, para os outros e ouvir também, obviamente. E esse negócio do follow-up, o Léo, é uma outra coisa que eu falo aqui. Nada a gente termina, nada a gente finaliza sem o follow-up, sem o feedback. Nada a gente sabe se a gente não escutou do outro, aonde foi a interpretação. Porque muitas vezes o que eu falo não é o que você interpreta, não é o que você entende. O que eu vendo não é o que você compra. Então, assim, Exatamente. essa troca, o follow-up, eu acho que é um dos processos mais ricos do nosso dia a dia, mais ricos, porque é o único jeito que a gente vai ver como um outro se comportou de acordo com o que a gente está fazendo. Isso, assim, é de extrema importância, porque guia a gente, porque mostra onde a gente tem que melhorar, mostra onde a gente está em excelência, mostra onde a gente pode enfatizar. Eu acho que isso é de extrema importância. Follow-up, feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, ele tem que existir, porque você não pode fechar nada sem isso, nada. Exatamente, exatamente. Ó, eu falei que na apresentação ia ter várias coisas que dariam né, mais uma live inteira para a gente discutir, né? Follow-up e feedback é um deles. É um deles, com certeza. E as pessoas tendem a ter medo, né? As pessoas, eu acho que muita gente, eu acho que é o tal negócio, mas é aquele negócio da confirmação, do aceitar, ou de achar uma desculpa ou um culpado, e o medo do follow-up. Eu acho que uma vez que a gente entende que tudo é normal e tudo pode, de uma certa forma, ser visto como algo bem construtivo, que nos agrega, que a gente toma aquilo como positivo e não negativo, eu acho que a gente continua em frente e cresce, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Um outro viés também, na verdade nem é viés, mas é importante a gente ter claro isso, é entender o problema que a gente tem, né? O que a gente está tomando de fato, né? De decisão, né? O que isso implica. Aí tem uma matéria que também as meninas podem compartilhar o link, do capitão Abrahoff. E ele pegou um barco nos Estados Unidos, ele era capitão daqueles navios de guerra, e o barco tinha muita rotatividade de toda a tripulação dele, né? Desde, enfim, do fuzileiro até o cozinheiro. E aí, quando ele assumiu, né, a gestão do barco, ele como capitão, ele começou a perguntar, então, assim, desde o auxiliar da cozinha até, enfim, o alto escalão do barco, o que realmente estava acontecendo, né? Por que estava tendo tanta rotatividade? E aí, esse capitão hoje, ele virou um palestrante até sobre liderança e empreendedorismo, e ele atingiu, assim, resultados fantásticos de gestão dentro do barco, de eficiência, e basicamente ele explica que talvez, aliás,
que realmente entender o problema talvez seja a parte mais importante na hora de tomada de decisão, né? O que de fato a gente está lidando, que é o que eu estava falando. Então, para isso ele fala assim, quando a gente for tomar uma decisão, para a gente reunir dados, né, sobre aquilo que a gente vai decidir, para a gente reunir o máximo de informações, fazer um diagnóstico, fazer uma análise daquilo, buscar essas novas perspectivas que nós estávamos falando antes, de, né, ter opiniões diferentes de outras pessoas, de outras áreas, fazer esse papel do advogado do diabo e principalmente perguntar, né? Porque se a gente não pergunta, a gente não tem respostas. E aí tem uma frase que eu botei que eu acho muito legal, é de um, enfim, mentor também, e ele, a frase está em inglês, tá? Eu vou ler em inglês, vamos lá. If you ask profound questions, you get profound answers. If you ask shallow questions, you get shallow answers. If you ask no questions, you get no answers. Seria mais ou menos uma tradução. Se a gente faz perguntas profundas, a gente tem respostas profundas. Se a gente faz perguntas rasas, temos respostas rasas. Se a gente não pergunta nada, a gente não tem resposta. Isso aí, meu Deus, a gente aplica para a vida inteira, né, eu acho. Exatamente, exatamente. Tem uma coisa que eu queria, eu acho que, se você me permite, Léo, você fala assim, né, do entendendo o problema, quão importante, eu vou querer ler a matéria do ex-capitão, mas quão importante é entender o problema, né, os dados, informações, tudo. Mas eu acho que eu sempre falo aqui, mais uma vez, parece que eu sou a doida, né, do gerenciário, mas eu acho muito importante isso. O que eu sempre falo assim é assim, independente do que aconteceu, do qual o problema seja, vai ter uma solução. Então, eu acho que sim, tem que entender o problema. O problema só ali, ele não seria, tipo, uma coisa errada que ocorreu, mas sim o que a gente tem que decidir, entendeu? Exatamente. E eu acho que isso que é importante. As pessoas, muitas vezes, elas paralisam, elas começam com sentimentos, assim, tipo medo, angústia, ansiedade, coisas que vai atrapalhar na tomada de decisão, porque elas têm medo de não achar uma solução. Mas, assim, o fato é, sempre tem uma solução. E uma vez que eu acho que você entende que sempre tem uma solução, eu acho que você vai ficar mais aberto para entender o problema. Eu acho, né, a questão que vai ser decidida. Eu não falo problema aqui no sentido problema da palavra, mas como uma questão que vai ser decidida. Uma vez você parte do princípio que vai ter uma resposta, vai ter uma solução, e você realmente acredita naquilo, isso te ajuda automaticamente a tirar medo, ansiedade, outros sentimentos, outros posicionamentos que vão te atrapalhar na tomada de decisão, né, na solução daquele problema. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo tá colocando. Isso é uma coisa que realmente a gente já trocou bastante ideia sobre isso e eu aprendi contigo, né? A gente sempre tem que buscar a solução, né? Uma coisa que a gente... Vamos lá, de novo, tudo que a gente está falando aqui, a gente também tem dificuldade, né? Eu não sou um expert de tomada de decisão, eu também tenho muita dificuldade, às vezes, em tomar decisão. Mas, assim, entender que vai ter uma solução para aquilo, eu acho que é fundamental. E tu falou muito bem, Gi. Show. Ó, tá quase terminando. Por fim, eu só vou falar de um experimento também que eu achei bem bacana. Isso acho que é de 1945, do Dunkers. Enfim, era um alemão. E ele fez um teste que as pessoas tinham que prender. O objetivo era o seguinte: cada um ganhava uma vela, uma caixa de fósforo e uma caixa com taxinhas dentro. E o objetivo era prender essa vela na parede e a cera não podia pingar no chão. E aí, no primeiro quadro, que a gente está vendo da esquerda, não sei, primeiro da esquerda, que não tem a bordinha sombreada ali, esse primeiro grupo de pessoas recebeu isso na sala. Enfim, depois, era uma parede de cortiça, na verdade, tá? Mas, e eles tinham que prender essa vela. Aí todo mundo foi lá, ligou a vela, tentou derreter, colar a vela na parede de lado, ou pegar e prender a vela com taxinha. E não conseguiram, obviamente. Aí o segundo grupo recebeu as taxinhas fora da caixa. E esse grupo obteve muito mais sucesso, né, na solução desse problema do que o primeiro grupo. Na verdade, isso também é um outro viés que se chama fixação funcional.
né? Que é a incapacidade da gente ver um problema por outras perspectivas. Ou seja, a gente limita, né, o nosso entendimento. A gente pegou, no primeiro exemplo ali, né, a caixinha, ela estava servindo para guardar as tarraxas. E é tão difícil a gente pensar que ela poderia ser o suporte da vela, né, se prendesse as taxinhas na parede. E aí, quando a gente separa ela, a gente vê ela de uma outra maneira, né? Então, assim, a visão limitada que a gente tem das coisas, às vezes, né, a gente fica pensando também quando a gente tem uma decisão muito grande para tomar, tentar decompor ela em menos partes, eu acho que também é importante para a gente chegar na melhor solução possível. Isso é verdade, tipo desmembrar, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, quando eu vou fazer lá em casa com o Cris, a gente vai tomar qualquer decisão, ou aqui, eu falo, qual é o pior cenário? O que vai ser de pior que vai acontecer? Bom, esse é o que a gente não quer. Então vamos trabalhar numa resposta para que esse cenário não aconteça. Se acontecer o que vai... Então, às vezes, você pode ir de trás para frente, né? Não só tentar ir atrás do decidir para ter o melhor cenário, mas de repente fazer essa disfunção. Peraí, ok, tô bloqueada, tô paralisada, não sei o que decidir, não sei o que fazer. Então vamos pensar no pior. Qual é o pior se acontecer? E fazer isso. Eu acho que são exercícios que a gente às vezes tem medo de tomar, porque a gente não quer pensar no pior, mas que ajuda a gente a ver outras saídas ou se prevenir para que aquela não aconteça e outras possam acontecer, entendeu? Bem bacana. É exatamente isso aí. Ó, finalizando já, se caminhando para o fim, aí eles mostraram um estudo lá no curso também, dizendo que o executivo, enfim, quem toma muito decisão, tem um pensamento muito similar ao adolescente. Que para o adolescente funciona mais ou menos assim. A pessoa, né, ou enfim, os dois amigos, um convida o outro para, sei lá, para ir numa festa sexta-feira à noite. Via de regra, o adolescente decide se ele vai nessa festa ou se ele não vai. Ele não pensa numa alternativa, vamos, quem sabe, no cinema, não estou a fim de ir na festa. E o executivo também é assim, dentro de uma... Eles mostraram o exemplo de uma empresa na Alemanha, que era bem grande. Nem compartilhei no slide, desculpa. Mas 52% das ações e das decisões que tinham que ser tomadas eram simplesmente ações que as pessoas tinham que decidir entre duas opções, ou faz ou não faz, aumenta ou diminui. E realmente não se procurou as alternativas, de que era o que tu mesmo comentou antes, como é importante, comentou na cesta das maçãs, né? Se a gente tem 2 maçãs, é muito mais provável que em 12 maçãs a gente ache uma maçã melhor. Então, às vezes a gente fica pensando em como fazer uma ideia funcionar, ao invés de pensar o que mais a gente pode fazer, quais outras coisas a gente pode fazer para aquilo, né? E, assim, basicamente, tende-se a ter um resultado melhor quanto mais opções a gente tem. Claro que a gente também não pode pôr opções que sejam, né, totalmente fora da caixa, que sejam opções reais, né? Não, sem dúvida. Eu acho até, assim, para o pessoal, né, que está passando por esse momento, crise, esse momento mais desafiador, às vezes, buscar cenários menos piores já vai te dar um retorno extremamente positivo. Então, né, não ter medo de ver as soluções, por mais que elas não sejam as que você gostaria. Mas, de repente, pode ser uma adaptação, te dar uma referência, te dar uma fundação para você passar para aquela que você gostaria num próximo estágio, coisas assim. Não engessar, né, Léo? No final do dia, eu acho que é muito isso. Não engessa, não tem que, uma hora tem que ter exato. Às vezes não é sim ou não, às vezes vai ser talvez e me dá mais 15 dias para pensar. Às vezes vai ser... Não, mas eu vou provavelmente mudar de ideia em 2 dias. Então, assim, as pessoas, o que tem que ter eu acho, muito propósito e muito discernimento de procurar realmente o que é melhor, né? Do bem, assim. Não que vai tapar um buraco, não que vai pagar uma conta, não é isso. Eu acho que sempre tem muito mais aspectos para a gente analisar do que só o que está na nossa frente, né? Eu acho que isso que é importante estar vendo também, o cenário inteiro. Vocês usam uma expressão que eu gosto muito, né? Que é desengessar, né? E também pensar fora da caixa. Acho que isso é
fundamental hoje em dia. E só para complementar o que tu estava dizendo, eu pensei agora também, né? Hoje em dia o mundo ele é muito mais dinâmico, assim, realmente. Às vezes a gente tem que, sei lá, vamos pôr um projeto no ar, a gente não precisa pensar em todas as, né, também, o overthinking que a gente estava falando, né? Daqui a pouco lança e o próprio cliente vai te dando um feedback de alguma coisa que tu vai adaptando, né? O mundo muda, olha só, o cenário mudou tanto em um mês, 2 meses que ninguém esperava. Então, assim, não espera também lançar uma coisa 100% perfeita e redonda, que isso hoje em dia praticamente nem existe, né? A gente tem que se adaptar. Acho que a adaptabilidade é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender hoje em dia. Você falou de adaptabilidade, né? Eu sou uma pessoa, eu adoro, assim, eu acho que é muito importante a gente ter uma saúde mental, pessoal, porque isso reflete demais no nosso profissional, né? Somos um, então o que acontece com a gente no pessoal reflete no profissional. E eu sempre fui, assim, super a favor de emendar feriado, achar que a gente sempre dá coletiva, que todo mundo fecha em época de final de ano e tudo mais. Eu acredito que final de semana é para descansar, tem que descansar, tem que estar com a família, namorado, cachorrinho, gato, cavalo, o que for. E daí, esse agora no feriado que passou, né? Eu tive uma pessoa, eu estava trabalhando na segunda-feira, trocando algumas mensagens, resolvendo algumas coisas, fazendo reunião virtual e tal. E daí uma pessoa virou para mim e falou assim: Mas tá tudo bem, né? Aproveita o feriadão. Eu falei: Bom, adoraria, mas nesse momento, cheio de riscos, incertezas, onde 15 famílias dependem de mim, não é o feriadão que eu tenho que aproveitar. Então, assim, a gente tem que Claro. fazer. Isso não é negativo, isso é positivo, eu vejo. Eu vejo como fato de eu poder estar fazendo isso da onde quer que esteja, do lado dos meus filhos e ainda tendo resultados do que eu estou fazendo. Então, assim, é muito importante a gente não achar, é feriado, entendeu? Ah, tá fechado. Não, às vezes tá fechado aqui, não tá fechado lá. Então, a gente sempre tem que estar olhando tudo, pensando o cenário e vivendo aquele momento, né? A atitude tem que estar de acordo com aquele momento. Exatamente. Falou tudo. É isso. Bom, por fim, eu fiz só um resumo ali. Se por sinal alguém quiser essa apresentação, podemos compartilhar também, tá, Gi? Sem problemas. Né? O que eu levo disso Tá tudo? live lá. Show. O que eu acho importante a gente levar, né? De tudo que a gente, enfim, falou também para o pessoal, sei lá, conseguir pensar sobre assim, se a gente fizer o pessoal refletir sobre o que a gente está falando, já é meio caminho andado, né? Acho que isso é bem bacana, né? Mas, enfim, procurar entender o problema, o que a gente vai decidir, procurar novas possibilidades, né? Avaliar os cenários que a gente está lidando, né? Fazer essa visão, enfim, dos cenários possíveis, tentar entender esses vieses que a gente vinha falando, né? Na hora de tomar uma decisão, isso aqui eu posso estar fazendo dessa maneira, por exemplo, de confirmação. Eu vou parar de procurar coisas que só corroboram a minha ideia, deixa eu pensar numa coisa que, enfim, alguma coisa contra essa minha opinião, pesquisar sobre isso. Não limitar as opções, né? Analisar as múltiplas alternativas, falar com grupos diferentes de pessoas, tanto dentro dessa equipe como grupos de fora. E eu ia pôr mais 2 agora, que depois que a gente falou, pensar fora da caixa, desengessar, e acho que compartilhar informações também é muito bacana enfim, em todos os momentos, na verdade, não só agora, mas compartilhar informações eu acho muito importante. E as pessoas têm que estar à vontade com isso, né, Léo? Eu sinto assim, tem muito medo. Ele vai pegar o que eu tô fazendo, não vai pegar, vai competir, é competição, não vai. Gente, todo mundo pode colaborar, todo mundo, a sinergia tá aí para todo mundo aproveitar dos benefícios que ela traz. Então, assim, sim, pessoas diferentes podem saber do teu negócio, você deve saber do dele. Sim, essa troca de figurinhas é extremamente benéfica. E tudo bem, eu acho que a gente. É outra coisa, né? Esse negócio que nem tem o medo, a culpa, tem uma coisa que é a falta de confiança das pessoas, né? Eu sou a favor, confia até que te prova o contrário. Confia porque tem muita gente boa, tem muita gente bacana e isso pode gerar resultados assim incríveis para todo mundo.
né? E é isso mesmo, eu acho que é bem por aí. Bem por aí. Alguém tem alguma pergunta Maravilha. antes da gente voltar só para. Eu vou até pôr você aqui. Você tem mais algum slide, Léo? Não, era isso. Agora a gente pode, enfim, bater mais um Não, papo agora e, eu enfim, ver ponho se alguém você fez algum inteiro. comentário, alguma coisa. É, agora eu ponho você inteiro. Até perguntar pro pessoal se tem algum ponto, se tem algum comentário. Tá aqui a Mariana também da Equality Turismo. E Ó, aí é também, ela tá fazendo bastante lives no Instagram dela, eu tenho acompanhado, bem legal. que delícia, isso é uma delícia, né? Tá vendo? Todo mundo ficava com medo de É, dividir, agora todo mundo tá fazendo live, tá tudo aí para todo é. mundo ver, sabe? Nem o pessoal mesmo fica preservado, né? Agora a gente realmente põe tudo lá para fora. A Mari tá falando aqui, ó, como tu disse aqui em Pooji, ela tava lá Ah, é verdade. no É almoço, é verdade. Ela tava no verdade. almoço. E que bom que copuam. O que quer dizer copuam? O que quer dizer copu? É uma palavra aí do sul? Não, eu não consigo ler, mas eu não tô Ela vendo. falou O que assim, ela como botou? tu disse aqui em Poji, que bom que copuam, sinal que estão nos admirando e que nosso conteúdo foi pesquisado. Que bom ponto, eu não sei, sinal que estão admirando e que nosso conteúdo... Ah, copiam. Ah, é! Exatamente. Agora eu entendi, Ah, Mari. entendi. Lembra que eu falei que eu Copiam. ponho, a gente criou 3 anos atrás o Biromundo, que é o escritório virtual da GVA, que tudo que a gente faz a gente coloca lá. E daí todo mundo fica pensando, nossa, mas vocês estão, a concorrência não copia. Eu falei, bom que copiam. Porque daí é sinal que estão fazendo direito, estão fazendo melhor, que o conteúdo é É, bom. E é por aí mesmo. Se a gente pode fazer com que tudo melhore, com certeza a indústria melhorando, a gente tem um retorno também. A é. gente tem um retorno. Eu acho que isso que vai ser muito também um dos resultados e das mudanças, assim, eu não acho que a mudança vai acontecer, já está acontecendo, já aconteceu, né? Já está muita gente dividindo aí, está muita gente falando e se expondo online, que é uma beleza, eu gosto muito, acho que sempre é positivo, sempre pode agregar. E é isso, tem que criar mais sinergia, tem que se engessar, e mais que tudo, tem que ter um propósito, né, Léo? Entenda que seu propósito é muito mais do que pagar tua conta. Teu propósito é uma vida que você vai ter que viver com muita coisa boa É. fazendo, com momentos incríveis acontecendo. Espero que muita gente boa do lado, que pode agregar demais, né? Show. É isso aí. E fazer acontecer. Eu tô. Obrigada, viu, Mari, por lembrar, é isso mesmo. E eu acho que essa sinergia está já sendo criada e É, deve ser mais ainda. Eu acho que ainda tem muito, muito para a gente caminhar, ainda bem, porque a gente não quer ficar parado e entediado, né, Léo? totalmente. A Mari até estava nesse almoço que nós falamos e um dos tópicos que tu comentaste foi justamente paixão, né? Como é importante também a gente gostar, ter um propósito daquilo que a gente faz, que, enfim, ajuda a gente a fazer tudo melhor. Ajuda a gente realmente ver todos os lados que a gente tem que ver para evitar qualquer risco, qualquer decepção, qualquer coisa que não dá. E outra coisa, eu acho assim, né? A única coisa que a gente não consegue corrigir é a morte. O resto a gente consegue corrigir tudo. Então, assim, a melhor decisão é aquela que nem você falou, que foi pensada, que foi estudada, que foi feita, foi tomada com um propósito, que foi baseada em vários cenários e coisas assim. Tomou uma decisão que não foi tão boa, pode ter certeza que você vai ter a chance de tomar uma melhor depois, né? É. Aprender com a que não foi boa e tomar uma melhor depois. Uhum. E eu acho que é isso. A gente tem que nem você falou, né? Nos Estados Unidos é muito valorizado o erro, é muito valorizado o A fazer, tentativa. né? O tentar. O Uhum. tentar. Eu estava até vendo, você viu que lançou, não sei se pode falar, mas bom, lançou o documentário lá do Michael Jordan. E assim, é incrível de ver, né? Que ninguém pensava que poderia, até pelo tamanho, da onde vinha, enfim. E de repente virou o esportista mais famoso no mundo, até hoje, É. né? É. E então tudo é possível, pode sim, e tem que ir atrás. Tem que ir atrás.
Show de bola. Mais alguma né? pergunta ali? Algum comentário para a Aqui gente debater? não, aqui o pessoal da GVA comentou no da Mari. Eu acho que o pessoal tá aqui, passou a informação e não estão comentando, não querem falar aqui, né? Mas tudo bem. Todo mundo tem Tranquilo. agora um pouquinho mais para pensar e com certeza, ó, o e-mail do Léo tá aqui na telinha, o meu também. Ah, então o que precisar, um bate-papo, né, Léo? Fala para eles, esses bate-papos, essas trocas de figurinhas são tão gostosas, então o que precisar podem contar com a gente que É. a gente está aqui para passar. Não que nem você falou, ninguém aqui é consultor, ninguém aqui é o master da sabedoria, mas eu acho que essa troca é sempre muito saudável, né, Léo? Exatamente. E que nem tu comentou, a mudança já está acontecendo, né? E entender o processo de mudança nem sempre é fácil. Então, quanto mais ideia a gente troca, eu mesmo não tenho conseguido também falar com tantos clientes ou tantos fornecedores e parceiros como eu queria, mas é super importante fazer isso e, enfim, deixo o convite aí para quem quiser debater. Tenho certeza que tanto da minha parte, do Orion como um todo, tua e da GVA, somos super abertos e gostamos muito de compartilhar ideias e informações. Colaborar, né, Léo? Cooperar. Show. Pessoal, Léo, querido, super bom ter você aqui com a gente novamente. Espero que não seja a última vez também. Você volta depois para falar mais dos nossos destinos também. E obrigada, boa sorte com tudo aí. Mantenha a gente informado. E a gente volta amanhã, pessoal. Todo mundo lá se inscrevendo no canal da GVA, né, Léo? Fala pro pessoal. Vamos lá, se inscrevam aí. Arroba... Aliás, tá no Global Vision Access ou GVA e-Learning? Tem os dois. Tem Tem os os dois? dois. Bom, se É. inscrevam nos dois aí, sempre tem bastante conteúdo, informação. E, de novo, parabéns para todo o time da GVA, e não vou citar nomes, mas admiro todos vocês. Gi, parabéns pelo trabalho de gestão da tua empresa. Adoro vocês, adoro trabalhar com vocês. Obrigado pelo convite, foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês e, enfim, estamos aí. Obrigada, Léo. Ó, só falando, Eliana Kobayashi agradeceu, o Richard Ah, Abad beijo para Eliana. agradeceu, falou Aê. muito bom, vocês são diferenciados. A Eliana falou, vou ver os vídeos passados também, conhecimento nunca é demais, gratidão. Podem sim, podem ver todos os vídeos, tá muito bacana. Léo, a gente mantém contato. Obrigada, viu, querido? Obrigada pelo tempo, pelo carinho, Tchau, pela gente. atenção e por toda a Abração. informação dividida. Pessoal, um Valeu. beijo grande, super tarde para vocês e amanhã a gente está de volta com um monte de webinars aqui na GVA. Beijo grande.